O que eu gosto e o que eu não gosto aqui no Canadá. Faz 6 anos que eu moro aqui e definitivamente o país não é perfeito. Então, se você acredita que o Canadá vai resolver todos os seus problemas, me desculpe desapontá-lo, mas o Canadá tem sim pontos que merecem a sua atenção. Então, neste vídeo eu quero apresentar para você o que eu aprendi a gostar do Canadá, o que eu realmente não esperava do país, mas que realmente me deu um retorno bem positivo, especialmente para minha qualidade de vida, e pontos que até hoje posso te dizer que eu tolero, né? Que eu não gosto e que eu tenho algumas ressalvas em relação a esse tema. E o último ponto deste vídeo realmente é o ponto que eu gostaria que as pessoas olhassem com mais cuidado, porque eu não vejo outras pessoas falando na rede social e muitos não se adaptam ao Canadá por causa desse ponto. Então, se eu fosse você, já daria o like nesse vídeo e assistiria até o final. Então, a primeira coisa que continua me impressionando aqui no Canadá é a segurança. Quando eu estava no Brasil, eu tinha uma visão em relação à segurança aqui no Canadá, porque você enxerga a segurança de uma forma quando você só ouve falar. Você começa a enxergar de outra forma quando você sente. E faz quase 6 anos que eu não volto para o Brasil, então que eu fico só aqui no Canadá. Então a minha percepção sobre a segurança, ela certamente é bem diferente do que uma pessoa que acaba voltando para o Brasil todos os anos. Então eu me acostumei a esta vida aqui no Canadá, essa vida segura aqui no Canadá. E para mim, eu ainda não me acostumei a ver as casas sem muros, né? Porque eu acho que o ambiente que a gente vive no Brasil, ele é tão diferente. Casas com muros, com cerca elétrica, com alarme, com câmera para todos os lados, e aqui no Canadá é diferente. E sim, nós tivemos um aumento na criminalidade nos últimos anos, especialmente após a pandemia. Tem casas que têm câmera sim, mas não. Não. Nós não temos muros, nós não temos cerca elétrica, até mesmo em regiões com mansões. Tenho até um vídeo aqui no canal onde eu mostro um bairro de rico aqui no Canadá. Nenhuma casa tem muro, sequer ficam em um condomínio fechado. Então eu posso te dizer com tranquilidade que o Canadá é sim um país seguro. Esse foi o motivo que me fez vir para o Canadá e é o motivo que me faz permanecer no país. Então esse é o ponto que eu definitivamente mais gosto do Canadá. Segundo ponto, e eu confesso para você que eu tinha ouvido falar, mas eu não fazia ideia que seria tão importante para minha vida, que é o respeito. E é o respeito em todos os sentidos. Respeito ao indivíduo, a sua liberdade individual. Ninguém vai ficar te perguntando da sua vida, ninguém vai ficar com picuinha ao seu respeito, não vai ter aquela pressão social, aquela obrigação social. É tanto respeito que isso pode até incomodar algumas pessoas, porque não é comum as pessoas se meterem na sua vida, né? E isso pode até atrapalhar um pouco as relações sociais. Por isso que muita gente acaba falando, esse é um dos motivos, né? Que muita gente acaba falando, ai, é difícil fazer amizade no Canadá. Por quê? Porque as pessoas não ficam se conversando, encontrei na rua, pronto, já virou amigo, já convida pra ir na casa. Não é assim que funciona aqui no Canadá. Para você construir um relacionamento, isso leva tempo. Boa parte porque as pessoas respeitam e muito o seu espaço. Eles respeitam e muito a sua individualidade. Então isso para mim é um ponto positivo e eu não fazia ideia que iria afetar tanto a minha vida até eu sentir isso na pele. Então eu coloco esse ponto como um dos pontos que mais me faz querer ficar aqui no Canadá. É o respeito à sua pessoa, é o respeito ao indivíduo, é respeito ao seu espaço. Então esse ponto definitivamente eu gosto e muito aqui no Canadá. Terceiro ponto, e esse é extremamente importante. Eu gosto, mas pode ser que muitas pessoas não gostem, que é o silêncio. Não tem carro buzinando para todo lado, o carro de som, não tem gente falando alto, aquele seu vizinho com o som alto, ele abre o capô do carro, aquele som estourando. Não tem. Pelo menos na grande maioria dos lugares. O que é comum é o silêncio. Então, quando você for andar pelo bairro, é comum você falar, caramba, que lugar silencioso. Tem as crianças brincando, obviamente, ali no parque, tem as pessoas fazendo a sua caminhada, conversando, mas não é nada que desrespeite o espaço alheio. Então, o silêncio, ele é comum aqui no Canadá. Mas isso, obviamente, para algumas pessoas pode ser um ponto negativo. Às vezes a pessoa gosta do barulho, ela gosta da festa, ela gosta da arruaça.
Porém, se você é essa pessoa, eu sinto muito, talvez você vá se decepcionar com esse ponto aqui no Canadá. Talvez você queira um pouco mais de barulho. No meu caso, esse é um dos pontos principais para minha qualidade de vida. Então eu coloco, sem sombra de dúvidas, esse ponto como um dos pontos principais que me faz querer permanecer no Canadá. E o quarto ponto, esse aqui também é um daqueles pontos que boa parte das pessoas, elas não reparam, elas não colocam na lista de coisas que eu gostaria que um país tivesse se eu me mudasse para esse determinado país. Porém, uma vez que você está naquele determinado lugar, você sente e tem um impacto muito forte na sua qualidade de vida. Então, hoje eu consigo enxergar isso com muito mais clareza do que quando eu estava no Brasil e pensava em mudar para o Canadá, que é a padronização dos ambientes. O ambiente, ele influencia em absolutamente tudo na sua vida, até na sua calma. E tudo que eu falei até agora, o respeito, a segurança, o silêncio, isso contribui porque o ambiente, ele é um ambiente limpo, ele é um ambiente organizado, ele é um ambiente padronizado, os bairros são visualmente harmônicos, os parques, eles são limpos, eles são organizados, então só o fato de você caminhar pelo bairro que você mora, isso já impacta positivamente na sua vida. Então é óbvio que não é a totalidade dos ambientes que são assim, tem lugares que são mais, tem lugares que são menos, mas na sua grande maioria, se você visitar o Canadá, se você tiver a oportunidade de conhecer alguma cidade aqui no Canadá, você vai perceber que tudo é bem padronizado, as casas são bem padronizadas, as cores das casas são bem padronizadas, os ambientes são padronizados, são organizados na sua maioria, são limpos na sua maioria, então isso acaba tendo um impacto muito positivo na sua qualidade de vida. Então eu coloco isso como um ponto que eu gosto do Canadá e que sim, isso me faz permanecer no país. Mas obviamente que nem tudo são flores, não é mesmo? Temos sim os pontos negativos, nenhum país é perfeito, e esses pontos negativos eu coloco eles porque eles acabam influenciando na minha vida. Não sei se vai influenciar na sua vida, né? Se isso vai ter um peso muito grande na sua vida, e sempre que você analisa um determinado lugar, você precisa ponderar os pontos positivos e os pontos negativos. Para você ter uma melhor qualidade de vida, os pontos positivos, eles precisam suplantar os pontos negativos. Ou seja, os pontos negativos, eles te afetam minimamente em relação aos pontos positivos. Então vamos lá, vamos às coisas que eu não gosto, as coisas que acabam me incomodando um pouco aqui no Canadá. Primeiro lugar, eu não poderia deixar de falar, eu acho que isso acaba sendo uma questão para várias pessoas, que é a relação entre os impostos pagos e os benefícios. Dependendo da sua faixa salarial, o imposto, ele pode ser assim, ó, ardido, meu amigo. Pode ser uma grande parte do seu salário. Em alguns casos, é cerca de 50% do seu salário. Sim, 50% do seu salário pode ser que seja de imposto, dependendo da sua faixa salarial. É muita coisa. Que, por exemplo, eu ganho, sei lá, 120 mil dólares por ano. Desses 120 mil dólares, dependendo, pode ser que você vá ganhar 70 mil, 60 mil. Então, é uma grande fatia do seu salário, do seu esforço aí mensal, que você acaba tendo que, sim, deixar para o governo. E, por vezes, se você colocar na balança de acordo com o seu estilo de vida, você não recebe benefícios na mesma proporção. É óbvio que você precisa analisar o seu cenário. Eu estou falando do meu cenário. Nem sempre esse retorno ele é proporcional. Então é uma coisa que eu não gosto, mas não é um ponto que me faria sair do país. Então, por exemplo, não é um ponto que nossa, minha vida tá tão ruim com essa questão de imposto que eu quero sair do Canadá. Não é isso. É um ponto que eu não gosto, poderia mudar, eu adoraria que mudasse, mas é a realidade do país. Ou eu tolero e aceito, ou então, obviamente, o país não é para mim. Então eu acabo tolerando, eu aceito, porque essa é a realidade do Canadá. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, até tem um vídeo aqui no canal que eu falei um pouco mais sobre isso, vou deixar ele aqui de recomendação para você. Segundo ponto que eu não gosto, na grande maioria das cidades, o transporte público ele é ruim. Então, se você não tem carro, pode ser que a sua experiência de deslocamento nas cidades ela não seja agradável, que isso vai tomar grande parte do tempo do seu dia. Então até eu costumo brincar com os meus amigos que tempo de deslocamento é tempo de vida perdido, porque de um ponto ao outro, dependendo da cidade que você mora, você pode demorar 40 minutos, 1 hora. Se você for usar o transporte público, por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, do bairro onde eu moro até o centro,
de transporte público de ônibus pode demorar 1h30. Então, para eu ir 1h30 e voltar 1h30. Então, eu, honestamente, nessa altura da minha vida, depois de 6 anos morando aqui no Canadá, eu prefiro pagar o Uber. Lúcia, mas por que você não compra um carro? Porque é inviável financeiramente no atual cenário da minha vida. Então, vocês bem conhecem a minha realidade, não faz sentido. Mas, dependendo da sua realidade, ainda mais para as pessoas que estão chegando agora, que elas não têm a oportunidade de comprar ou não um carro, não é uma questão de escolha, como é o meu caso. Para essas pessoas, vai ser realmente uma questão de necessidade, elas terem que usar o transporte público. E financeiramente falando, para essas pessoas, pode ser que pagar um Uber seja muito pesado. Então, é preciso levar em consideração essa questão do transporte público, que pode ser que para você esse ponto realmente te cause muito desconforto e comprar um carro será uma questão de conforto, de necessidade, porque vai ser praticamente inviável você perder tanto tempo de vida em deslocamento. Então esse é um ponto que eu realmente não gosto, mas ele é perfeitamente compreensível para a realidade geográfica do Canadá. É inviável também ter um sistema de transporte público extremamente eficiente em um país que a grande maioria tem carro, né? Então, o transporte público não está sendo pensado para as pessoas que moram no subúrbio, porque a grande maioria das pessoas, elas possuem carro. Então não faz sentido eles colocarem mais linhas de transporte público em uma região que se usa muito pouco, né? Então faz todo sentido. Sou eu que não gosto de acordo com a minha realidade, mas é perfeitamente compreensível para a realidade do Canadá. Terceiro ponto é o sistema de saúde. Por que eu não gosto do sistema de saúde? Na verdade, hoje, depois de 6 anos morando aqui no Canadá, eu compreendo muito mais o sistema de saúde aqui do país. Ele tem sim os seus méritos, faz todo sentido para a realidade do Canadá. Muitos canadenses têm muito orgulho que o sistema de saúde do país ele é gratuito, porém, para nós brasileiros que temos a experiência de ter um plano de saúde privado, que você consegue pagar por uma consulta privada, que você consegue pagar por uma cirurgia privada, exames privados, ao você se deparar com o sistema de saúde do Canadá, é óbvio que você vai ficar pensando, poxa vida, por que eu tenho que esperar tanto? Por que funciona desse jeito? Eu, inclusive, tem até um vídeo aqui no nosso canal onde nós explicamos um pouco mais sobre o sistema de saúde. O vídeo foi feito com uma médica, inclusive, que trabalha aqui no Canadá, e ela que explicou o sistema de saúde. Eu recomendo esse vídeo para todos. Então, para mim, é um ponto que eu não gosto, porque eu tenho a experiência de já ter utilizado o sistema de saúde privado do Brasil. E eu gostaria de poder pagar por alguns serviços para poder ter mais celeridade no atendimento. Mas eu compreendo a realidade do Canadá, eu compreendo o sistema de saúde e é um fato que eu, Lúcia, não consigo mudar. Então, ou eu tolero, ou eu aceito, ou então, infelizmente, o país não é para mim. Então, hoje eu aprendi a lidar com isso, a alinhar as minhas expectativas em relação à realidade, e se porventura eu precisar de algum atendimento específico, nada me impede de ir para o Brasil e conseguir esse atendimento. Afinal, nós temos, né, a nacionalidade brasileira e nós temos essa possibilidade de poder ir para o Brasil e ter atendimento lá no Brasil, se porventura nós quisermos algo mais específico. Porém, uma vez que você mora aqui no Canadá, que você vive aqui no Canadá, ou você aceita o sistema de saúde do país, ou então isso vai te gerar muita frustração. Então eu sugiro a todos que assistam esse vídeo em relação ao sistema de saúde aqui do Canadá para você também alinhar as suas expectativas em relação à realidade. Por último, e não menos importante, na verdade, aos meus olhos, esse é o ponto mais importante, que várias pessoas deveriam dar mais atenção. Eu só tive consciência do quanto que isso impactaria na minha qualidade de vida depois de viver isso, que são os dias curtos no inverno. Até fiz um vídeo apenas falando sobre isso aqui no canal, que é o pior lado do inverno aqui no Canadá. Muita gente acha que é o frio que é difícil de lidar. No meu caso, eu não tenho problema em relação ao frio, mas eu sim tenho problema em relação aos dias curtos. Como assim dias curtos, Lúcia? No mês de novembro acaba o horário de verão aqui no Canadá e então os dias começam a amanhecer mais tarde, por volta de 8 horas da manhã, e escurece mais cedo, por volta de 4:30 da tarde. Isso, na teoria, você pode até pensar, nossa, mas tá tranquilo, né? Você ainda tem sol das 8:30 da manhã até as 4:30 da tarde. Porém, é uma época do ano, principalmente novembro e dezembro, que nós temos vários dias
cinzas, dias chuvosos, dias com neve, dias nublados. Então o período que você fica de fato exposto ao sol, ele é muito curto. E isso impacta e muito na minha qualidade de vida. Aí você deve estar aí pensando, ai, Lúcia, que besteira. Que besteira até você viver. Que besteira até você realmente ser impactado em relação a isso. Porque no verão é o extremo oposto. Os dias, eles amanhecem muito cedo. 5 horas da manhã já tá com um dia claro. E escurece por volta das 9h30 da noite. Então essa diferença, ela realmente acaba influenciando na sua qualidade de vida. Obviamente que algumas pessoas sentem mais do que as outras. Eu sou a pessoa que acaba sentindo mais e por isso que eu costumo falar com muita frequência sobre isso aqui no canal, lá no Instagram, e nem sempre foi assim. Eu comecei a sentir isso um pouco mais depois que eu mudei a minha forma de trabalho. Quando eu cheguei no Canadá, eu trabalhava das 2 da tarde às 11 da noite. Então, esse escurecer mais cedo eu não sentia, porque eu estava trabalhando. Então, eu não tinha muita noção em relação a isso, porque eu aproveitava e muito as minhas manhãs. Agora, para pessoas que trabalham no regime normal de trabalho aqui do Canadá, das 9 da manhã às 5 da tarde, imagine, você está entrando no serviço, está começando a amanhecer, e quando você sai do seu trabalho já está escuro. Ou seja, se a gente for analisar por um bom período do ano, você acaba não conseguindo aproveitar a luz do sol, porque enquanto está o dia claro, você está trabalhando. Então isso pode impactar e muito na sua saúde mental, na sua produtividade, na sua qualidade de vida. E esse é um ponto que eu não gosto aqui do Canadá. Obviamente não é um ponto que me faria, nossa, eu não suporto morar aqui, eu quero ir embora do Canadá. Não, eu aprendi a viver essa realidade aqui no Canadá. Então eu te convido a assistir esse vídeo onde eu falo um pouco mais em relação a isso. Vou deixar todos os vídeos recomendados aqui na descrição. Então esses pontos, se você for analisar, eles acabam impactando diretamente na sua qualidade de vida. E como eu sempre falo por aqui, esse é um ambiente colaborativo. Se você mora aqui no Canadá, coloca aqui nos comentários o que pra você é aquele ponto que você mais gosta do Canadá, aquele ponto que te faz querer permanecer no Canadá e aquele ponto que você não gosta, aquele ponto que faz com que você repense um pouco mais sobre o Canadá ou aquele ponto que você tolera em relação ao país. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está pensando se vale ou não vale a pena morar aqui no Canadá. Inclusive, se você é essa pessoa, você está naquela fase de decidir se o Canadá realmente é o país que você quer morar, eu quero te convidar a fazer parte da jornada da decisão. Esse é o nosso programa para você que está aí em cima do muro, quer saber se o país realmente é o melhor país para você morar. Nós dividimos 15 pontos específicos que você precisa prestar atenção em relação ao país. Pontos que vão afetar diretamente na sua qualidade de vida aqui no Canadá. Pontos que nenhuma pessoa pode deixar passar em branco no seu planejamento para morar no país. Vou deixar o link para você entrar na nossa jornada da decisão em um comentário fixado aqui embaixo. Clique e assista a primeira aula. Eu falo que ela é um choque de realidade. É aquela aula que vai abrir os seus olhos em relação ao Canadá. Então já clica no link aqui embaixo para você não perder a jornada da decisão. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, já deixa o seu like aqui para nós. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever por aqui. É só você clicar aqui no botão embaixo para você se tornar um inscrito do nosso canal. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!